Olá, meu nome é Antônio Augusto e hoje eu venho falar sobre culpa, vergonha e remorso. 3 fatores que o homem precisa aprender na face da terra. 3 fatores que vai iluminar a sua vida para uma nova concepção de entendimento que vai fazer que haja menos contritos entre homens. Sabemos que nós vivemos em um século presente onde há muitos conflitos em relacionamentos pessoais, seja conflito no trabalho, conflito entre as famílias, conflito dentro do lar, conflitos na amizade. E sabendo essas questões sobre culpa, vergonha e remorso, faz que nós expanda os nossos pensamentos para uma concepção maior, um entendimento maior. Esse entendimento maior vai levar ao quê? A gente discutir ideias, não ser seres humanos medíocres, pois pessoas bem-sucedidas, elas discutem ideias, pessoas medianas falam de acontecimentos, pessoas medíocres fofocam umas das outras, falam umas das outras. Então, repetindo, pessoas medíocres falam uma da outra, pessoas medianas falam sobre os acontecimentos na Terra, pessoas bem-sucedidas discutem ideias que vão ajudar o ser humano a evoluir, ideias que vão fazer o ser humano desenvolver-se nas suas questões pessoais. Lembrando então que culpa e vergonha são fatores diferentes, embora eles sejam muito discutidos como uma coisa única, mas são 2 coisas distintas, 2 coisas que não partem do mesmo princípio. Então, a culpa, ela vem de você sentir que há alguma coisa errada e você sente culpa daquilo que você fez. E essa culpa leva nós a um abatimento, leva a uma questão de não nos sentirmos bem, sentirmos culpados por algo que nós fizemos. Mas para que nós desenvolva isso, transformar essa culpa em um comportamento melhor, porque o que foi feito, foi feito. Agora, a partir desta culpa, a gente tomar atitudes melhores. Agora, a vergonha, ela vem de uma concepção de que você não se sente bem consigo mesmo. Faz de conta que eu sou obeso e eu não estou me sentindo bem com minha aparência. Aí você chega num lugar e você não tem um corpo bom, então você fica com vergonha do seu próprio corpo. Então você tem que sentir vergonha de estar perto das pessoas. Então a vergonha vem de uma questão que é uma coisa que você ainda não conseguiu mudar dentro de você. E essa coisa que você não conseguiu mudar dentro de você, isso causa vergonha diante das outras pessoas. Também que é um sentimento que vai deixar você muito escondido. Então é necessário você perder essa vergonha e, como a culpa também, você tomar ações melhores para que você não se sinta envergonhado. Então você começar a ter disciplina, você começar a correr, você começar a fazer exercício físico, vai fazer que você não tenha tanta vergonha do seu corpo e tanta vergonha de se expressar no seu convívio social. Então a vergonha vem de uma coisa que a gente não consegue mudar e acabamos sentindo vergonha de não ter feito essa mudança diante de nós. O remorso, ele vem de um abatimento de consciência, uma coisa que fica ruminando a nossa mente. O que é uma coisa que fica ruminando? Ruminando é uma coisa que fica voltando a nossa mente de noite, na cama. Aquele remorso, ele fica voltando, e deixando você abatido. Mas o remorso, como eu já vou falar mais para frente, ele não tem benefício nenhum, visto que você deixar para trás o que passou e também
atitudes melhores. Então você vê que a culpa, a vergonha e o remorso, se você esqueceu o que passou e ser um ser humano melhor, você vai estar fazendo melhor com esses sentimentos ruins que há dentro de você. Então você consegue fazer que esse sentimento ruim que há dentro de você tenha potencialidade de fazer uma ação melhor, um comportamento melhor, que vai que você deixar essa vergonha para trás, essa culpa para trás, esse remorso para trás. Quantas pessoas vivem no dia de hoje e ainda carregam esse sentimento de remorso, culpa, abatimento de consciência, e acabam esquecendo que nós estamos vivendo o presente, o aqui e o agora, para trazer uma nova percepção de vida. Então vamos lá. Vou começar dando uma introdução sobre a culpa. A culpa surge quando fazemos algo que vai contra o nosso senso de certo. Então nós temos uma concepção de que isso é certo e a gente faz uma coisa que não é a nossa concepção de certo. E isso traz um sentimento de culpa dentro de nós sobre o que nós fizemos. A vergonha surge quando sentimos que algo algo na gente está errado, como eu tinha dizido. Pode ser aparência, pode ser sua aparência física, pode ser alguma situação que faz que você não se sinta bem consigo próprio e você passe a se sentir envergonhado. Por isso é a questão da autoimagem, da autoafirmação, da autoestima. Por isso é muito homem bom estar consolidado em si próprio, para que você não tenha sentimentos de vergonha, sentimentos de inferioridade dentro de você, sabendo que você é um ser humano essencialmente especial e nós somos seres únicos, pontos para expressar a nossa individualidade para o mundo, a nossos dons e talentos. Vergonha. Isso significa estar disposto a se tornar consciente e a libertar vozes dentro de nós que dirigem e colocam para baixo de alguma forma. Então vergonha é a gente se libertar dessas vozes que ficam em nossas mentes, que ficam nos empurrando para baixo e viver a vida na sua plenitude. Porque se nós passamos vergonha, isso daí já foi passado, isso daí já passou. E agora nós temos que pensar no futuro ou pensar no aqui e no agora, porque o que ficou para trás já ficou para trás e nós precisamos ser melhores a partir de hoje. Significa também mudar a forma de como nos relacionamos com as pessoas que não fazem bem e estão ao nosso redor. Também a questão de como nós relacionamos com as pessoas que não nos fazem bem e que estão ao nosso redor. Então saber separar, saber dividir, porque também a vergonha pode vir de um relacionamento que nós não faz bem. Como assim, Augusto? Então faz de conta que você tem um colega e ele faz chacota de você e que quando você era criança você fez xixi na cama. Isso vai trazer uma vergonha, de uma vergonha passada. Então isso não é o seu presente. Agora você cresceu, você não faz mais xixi na cama, mas eles brincam, eles fazem uma brincadeira de uma coisa que já foi, uma vergonha que já passou, e agora você é uma nova pessoa, que você agora está olhando para o futuro, você está olhando para o presente e deixou essa vergonha lá atrás. Então tirar essas pessoas do nosso redor que ficam lembrando do nosso passado que foi vergonhoso, mas saber que nem a vergonha tem uma lição para nos ensinar, porque através da vergonha é onde nós mudamos, é onde nós melhoramos nossos fundamentos, é onde a gente melhora a nossa concepção. Então a vergonha faz que nós se torne um ser humano melhor. Não precisamos ter vergonha daquilo que nós fizemos, precisamos agora se tornar pessoas melhores, porque nós vivemos num mundo onde a gente é imperfeito e todo mundo se apresenta como perfeito, mas ninguém é perfeito, somente Deus. Tudo bem? E
nos colocar, se possível, em boa distância dela. Isso significa gastar mais tempo com aqueles que querem o nosso bem e nos fazem bem. Significa aprender para suspeitar de pessoas que realmente gostam de nós. Deixar de lado a vergonha tem muito a ver com tornar-se um bom e amável e carinhoso amigo para nós mesmos. Então, fugir dessas pessoas que lembram do nosso passado e querem fazer nós passar vergonha, de um passado que a gente já nem pratica mais, a gente já deixou de lado aquela situação vergonhosa. Ainda a pessoa tende a trazer na realidade essas concepções, uma coisa que já foi passada. E o que você vai fazer? Você vai caminhar e se revestir de pessoas que os amam, pessoas que impulsiona e leva você para frente, amizades que colaboram para a sua progressão, amizades que colaboram para o seu bem-estar, para o seu conselho de amor. Então a gente vai deixar as pessoas que trazem a nossa vergonha à tona, porque a gente já não vive. Uma coisa é falar se você estivesse vivendo aquela situação. Então fala, nossa, você fez aquela situação lá esses dias. Quer dizer, uma coisa foi próxima. Agora tem coisa que a gente não faz há 2 anos, as pessoas vêm e falam. O quê? Para fazer você sentir envergonhado, trazer esse sentimento ruim dentro de você. Você fala, mas é brincadeira, é diversão. Mas tem que ver se isso está fazendo bem para você. Se não está, é melhor que pare, porque vai fazer você se sentir melhor, vai fazer você elevar o seu espírito, um espírito mais de êxtase, de alegria. Agora, se você ficar sentindo vergonha da situação, vai trazer um espírito de abatimento e você vai andar chateado e triste. Logo, você tendo uma percepção de alegria, você vai andar em estado de êxtase, de alegria, porque você está em volta de pessoas que impulsionam você para frente, para o seu melhor, para melhores ações. E isso vai fazer você se sentir mais alegre, mais feliz, mais bem-estar, mais bem-saúde de vida espiritual, financeira, familiar, relacionamentos. Então é importante estar ao redor de pessoas que colaboram para o seu progresso e estar longe de pessoas que não colaboram para o seu desenvolvimento. Muitos de nós seguimos exemplo de um pai, professor ou parente que era excessivamente crítico ou duro conosco em nossos anos de formação. Se assim for, temos a voz daquela crítica correndo em nossas cabeças, a voz daquele professor que pegava bastante no teu pé. Eu fiz atletismo, então a galera pegava bastante no meu pé. Faz isso da forma certa, corre, não sei o que. Eu fiz faculdade. Eu fiz uma faculdade que era bastante exigente em um nível de apresentação de trabalho, um nível de exigência nas provas, e isso fazia que você tomasse reprovação. Então fui reprovado muitas vezes, que o nível de exigência era alto. E até hoje a gente tem, quem nasce num ambiente que as pessoas criticam muito, a gente tem essas vozes em nossas mentes, nos criticando constantemente de coisas passadas, de coisas passadas, de coisas que já passou. Então essa voz, ela anda em nossas cabeças, trazendo toda aquela crítica de que você não é bom, que você não é bom o suficiente, que você nunca vai chegar num nível que vai poder mudar de vida. Mas na verdade, se nós se desenvolver dia após dia, a gente pode chegar em um certo nível, numa certa excelência que vai fazer que a nossa vida seja totalmente desenvolvida para o nosso bem-estar. Então, eu tinha uma voz crítica muito forte de mim em relação a eu não ir bem nas provas, em relação a pensar que eu não ia ter um futuro relacionado ao estudo. Por ironia do destino, eu virei professor em escola. Então, mostrando que aquele julgamento que eu via das pessoas, falando que eu era burro, que eu não conseguia, que eu não fazia, que não acontecia, automaticamente, com o estudo, aperfeiçoamento, eu falei, nossa, dá para me chegar nesse nível. E eu cheguei, hoje estou dando aula. Pode ser que eu chegue num nível de estar abrindo meu próprio negócio, quem sabe que eu chegue num nível de ser um professor universitário, dar palestra. Deus sabe o futuro. Mas o que?
essa voz crítica eu não deixei abalar, eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar porque eu gostava de aprender as coisas, então eu comecei a estudar. Por mais que eu não era aquela pessoa excelente, eu não tinha aquela fala bem desenvolvida, eu não tinha aquela escrita bem desenvolvida, eu não tinha aquela leitura bem aprimorada, mas dia após dia, você evoluindo, você lendo, você batalhando, você entendendo, você se esforçando, derrubando as barreiras, você pode chegar em um alto nível de excelência. Preste atenção para não perder o que está sendo falado aqui. E esse vídeo é bom você assistir mais de uma vez. Se você assistiu um vídeo que tocou, que mexeu com você, assista mais de uma vez, para que esteja enraizado em sua mente. Se for possível, escreva no papel. Se for possível, fale sobre o assunto. Converse com alguém que estuda com você, converse com um colega sobre esse assunto, que isso vai fazer esse assunto estar mais desenvolvido em vossas mentes. Aí você vai falar, nossa, às vezes você vai até surpreender pessoas, nossa, como você sabe bem sobre o assunto, como você fala bem, porque você está estudando, você está vendo o vídeo, você está prestando, você está anotando, e a hora que você se comunicar com outra pessoa, a pessoa vai ver o quanto você aprofunda intelectualmente. Quanto você aprofunda emocionalmente, como você tem percepção dos seus sentimentos, como você tem percepção do que está passando dentro da sua mente, como você tem percepção do que você gosta, do que você não gosta, porque você se aprofundou dentro de si próprio. Eu me aprofundei dentro de mim próprio, no meu próprio eu, da minha própria mente, no meu próprio coração, no meu próprio entendimento. Não me aperfeiçoei nas pessoas que eu vejo, eu me aperfeiçoei em mim mesmo, o que eu posso ser melhor, o que eu posso mudar, porque se for ver, nós somos seres individuais, nós prestaremos conta de nossa vida individualmente, então a gente tem que prestar no que a gente está fazendo, não no que o outro está fazendo. O que o outro está fazendo, o problema é dele, quem vai pagar consequências é ele. O que eu estou fazendo, eu tenho que prestar conta e dar conta diante de mim mesmo, nas minhas ações. Precisamos nos esconder dela ou ser incomodado pelo que ela diz. Nós não precisamos lidar e poder reagindo a ela. Um sentimento de vergonha pode alimentar vícios, maus hábitos, isolamentos, comportamentos excessivos e agressivos. Então, uma vergonha excessiva, uma vergonha exacerbada pode trazer vícios de sexo. Então pode ter sim. Então a pessoa tem muita vergonha. Você vê aquela pessoa que ela é acanhada, aí fala na cama é outra coisa, porque ela pode ter, ela transfere essa vergonha que ela sente e ela não se aceita em algum lugar e transfere para outro lugar. A pessoa fuma, então ela fica lá isolada fumando. Então ela transfere essa vergonha, esse sentimento de culpa que é dela para um certo vício, para certo comportamento. Pessoas também que são envergonhadas também podem ter comportamentos agressivos. Então a vergonha está atacando tanto ela está se sentindo tão envergonhada no ambiente que ela está, que pode ter um sentimento agressivo contra as pessoas que estão à sua volta, porque ela não se acha digna, ela não se acha ela não se acha digna. A vergonha dela vai tomando tão forte que pode ter até comportamentos excessivos em agressividade. Então tudo isso pesa e balança. Um sentimento de vergonha pode alimentar uma culpa e mais vergonha. Então, e isso vai alimentando um sentimento de culpa e mais vergonha. O que vai acontecendo? Se você não lidar, se você não tratar, se você não parar, pensar, meditar o que está acontecendo, anotar no papel, ressignificar a sua história, deixar as folhas velhas que já saíram da sua vida, coisas já passadas, você não ressignificar, isso vai se tornar uma vergonha, que vai se tornando vergonha maior. Então você vai aumentando o seu nível de vergonha. Se você não lidou da vergonha aqui, o seu sentimento de vergonha aqui, ela vai aumentando até se tornar uma coisa exagerada, uma coisa
regulada. Então, quando a gente falamos de um comportamento obsessivo, um comportamento compulsivo, não é que isso seja ruim ou bom. Quer dizer que está desregulado. Se eu tiver com um copo de água e se eu beber 7 litros de água por dia, é quantidade de água exagerada. É um comportamento compulsivo, é um comportamento que não tem necessidade de você beber 7 litros de água. Então, comportamento compulsivo. Então, nós não precisamos ver, a pessoa tem TDAH, a pessoa é autista, a pessoa tem síndrome do pânico, a pessoa tem ataque de ansiedade. O problema não é essa variedade de sentimentos que vem a ela. O problema é a compulsão dos comportamentos. É diminuir essa compulsão dos comportamentos para que não manifeste uma ansiedade, para que não manifeste uma crise compulsiva de agressividade. Então é controlar a compulsão dos sentimentos que não cooperam para você se tornar um ser humano melhor. Então você trabalha nessa compulsão para que a sua emoção esteja regulada, esteja equilibrada. O sentimento de vergonha tende a fazer que nos culpemos os outros com rapidez e não perdemos os seus erros. Então, o que acontece? O sentimento de vergonha, ela fica tão grande que eu começo a culpar o outro. Então, se eu estou num ambiente e eu estou me sentindo envergonhado, se eu sei uma história dessa pessoa aqui, que ela passou vergonha numa situação, eu vou tirar essa vergonha de mim e colocar nela. Nossa, lembra daquele dia que você caiu? O que? Eu estou tirando a vergonha de mim e pondo na outra pessoa. Sim, isso acontece frequentemente, isso acontece bastante em festa de família. Às vezes a pessoa começa a sentir vergonha, desconfortável ali, com sentimento de inferioridade, ela coloca esse sentimento de inferioridade na outra pessoa, que às vezes nem estava preparada, a pessoa estava ali tranquila na dela ali, tal. Nossa, lembra que você fez isso? Não sei o que tem. Passou totalmente a vergonha que ela estava sentindo, empurrou tudo para outra pessoa, e a pessoa vai ser o foco da atenção da vergonha. Então deixa de ser a outra para passar para ser eu o foco da atenção e da vergonha. Então as pessoas tendem a fazer isso com rapidez, dela se de vergonha, empurrar na outra pessoa para que a outra pessoa se sinta mal e não ela. Então a gente tem muita essa dificuldade de falar consigo próprio, muita dificuldade de falar consigo mesmo. Então empurramos nossos erros nas outras pessoas. Nós colocamos o nosso sentimento de inferioridade, nosso sentimento de pequenez na outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, a fim de que eu não seja o foco da atenção e o foco da vergonha, mas passe para outra pessoa. E isso acontece com frequência. Às vezes nem é de forma involuntária. A pessoa é um ato de defesa do corpo humano. A pessoa tende a jogar para o outro o que é dela, para que ela não se sinta mal. Então o ser humano nunca faz uma coisa para sentir dor, para sofrer. Porque muitas pessoas não correm. Correr é ruim, eu tenho preguiça, não tenho disciplina, o meu joelho dói, meu pulmão dói, vem gosto de sangue na boca. É porque a pessoa não tem coragem de entrar dentro de si próprio e fazer uma atividade física. Mas ela fala, nossa, mas tem pessoa que é gorda, que é pior do que eu. Tipo assim, então ela culpa outra pessoa para mostrar que ela está mediana e a outra pessoa está pior do que ela. Mas as pessoas não têm aquela humildade, aquela simplicidade de olhar para si própria e ver que ela precisa de evolução, como nós todos precisamos de evolução. E por isso o sentimento de vergonha consegue ser transmitido para a outra pessoa, à medida que cada pessoa envergonhada tenta desviar a vergonha de si mesma. Então, que ela é transmitida para outra pessoa, ela é transferida para outra pessoa, para que ela não seja o motivo da vergonha. Então ela usa como um modo de defesa, para que ela não seja inferiorizada naquele ambiente, mas que outra pessoa seja e não seja ela.
transferindo para negar a si mesmo esse sentimento de vergonha que habita dentro da pessoa que fez essa transferência de culpa. Então, por isso que o conhecimento é algo importante, para você saber o que está ocorrendo, para aprender como se defender, como se tornar uma pessoa sólida. Aí você vai se tornar uma pessoa muito bem mais equilibrada emocionalmente, sentimentalmente, para que você não entre num estado de compulsão, um estado um estado que você não tenha uma existência própria, quando você sabe quem você é, o que você faz, como você pensa. Isso vai fazer que você não ligue por essas situações e vai fazer que acabe, se você não ligar, vai fazer acabando que a outra pessoa passe vergonha mais ainda, mostrando que ela estava com vergonha, tentou transferir para você, você não reagiu e acabou retornando para ela mesma. As pessoas vão, e quando você fizer isso, as pessoas vão olhar para você tipo como se você não tivesse sentimento, uma pessoa que está isolada, uma pessoa que não expressa suas emoções, mas na verdade você está muito diferente, você está controlando as suas emoções, você está controlando as suas percepções, e por isso você não está engajando tanto nas conversas aleatórias, mas você está engajado em conversa onde tem ideias da concepção de desenvolvimento pessoal, individual de cada um, não na concepção de falatório, de falar das outras pessoas, mas numa concepção de ideias, de progresso, de desenvolvimento, que vai fazer que seja discutido, seja o ser individual, o que você gosta de fazer. Eu estou trabalhando nisso, eu estou desenvolvendo isso, ai que legal, tal, nossa, eu já ouvi falar sobre isso. A ideia fica muito mais atrativa do que você ficar jogando uma bomba um pro outro e ninguém querendo passar vergonha. E sabemos que isso aqui é inútil. Constantemente vivemos passando vergonha, vivemos passando micos. E isso faz bem também, para que nós não fiquemos apegados a esse sentimento de culpa, de remorso, de vergonha, fazendo, eu não posso errar. Eu era muito assim, eu não posso errar, alguém falava alguma coisa, já ficava quieto, ficava pensando, será que é pegadinha, será que é coisa para zoar? Às vezes a pessoa nem estava fazendo nada. Então esse sentimento trava muito. Se você tem uma mente mais aberta, conversar normal, você vê que a pessoa é babaca, você deixa ela mais de longe, mais afastada de você. Então tudo isso é bom você perder essa vergonha, porque também mesmo a gente estudando, tendo um desenvolvimento pessoal estudado e avançado, a gente vai cometer erros, a gente vai passar vergonha, a gente vai ver que a gente errou mesmo, e isso é bom para trabalhar a nossa humildade dentro de nós mesmos, ok? O que acaba também criando uma atmosfera tóxica. Então, quando acontece esse negócio de jogar uma bomba no outro, não discutir ideias, não ter ideias criativas, não ter o que falar, acaba criando uma atmosfera tóxica. Aí fica aquele negócio chato, uma conversa chata, uma conversa diabólica, uma coisa que não vai para frente, uma coisa que só desgasta o pensamento, a alma, a saúde emocional, física, porque tudo que está na mente desce para o corpo e acaba sendo uma coisa que não faz bem para o ser humano. Então é muito importante ter conversas saudáveis, ter conversas produtivas. Não vamos permitir a nós mesmos sentirmos que temos o que não merecemos ter, não importando o quão ridículo ou injustiçado seja o sentimento de desmerecimento. No entanto, o desejo não realizados não vão embora, eles só vão para o submundo e saem como vícios e compulsões. Então, esses desejos não realizados, que as pessoas, que elas sentem vergonha, então faz de conta que eu estou com vergonha, eu estou reprimida aqui. Essa vergonha, ela não vai embora, ela se transforma em outra coisa. Então eu estou aqui com vergonha, ela vai se transformar em um vício,
ela vai se transformar em uma compulsão, ela vai se transformar em outra coisa. A vergonha, que é uma coisa simples de ser resolvida, se você estudar e buscar conhecimento, vai se transformar em outra coisa, vai se tornar em vícios, vai se tornar em compulsão. Mas se você matar a raiz da vergonha, você já vai estar evitando muitos problemas na sua vida. Então, quanto mais você estudar sobre si mesmo, mais você vai evitar problemas, porque sabemos que os problemas, eles não vêm até nós. Na verdade, os problemas somos nós quem criamos. Sim, vou repetir, o problema, ele não vem até nós. O problema é nós que criamos. Exatamente. Então, quando você vê que está numa situação difícil, você criou aquela atmosfera difícil. Faz de conta que você falou se não querer ir para uma festa. Aí veio as pessoas lá, vamos para uma festa, vai ser legal, tal, e você não queria. Aí você acabou indo. Aí aconteceu uma coisa lá que entristeceu você está mais triste ainda. Em vez de você ter se divertido na festa, você volta mais chateado ainda. O que aconteceu? Essa vergonha, se você tivesse falado não, você já não ia passar por essa situação, porque você já é uma pessoa que não gosta tanto de festa. Então tem cada um, tem várias percepções. Tem pessoas que gostam mais de sítio, tem pessoas que gostam mais de praia, tem pessoas que gostam mais de festa, tem pessoas que gostam mais de ler e estudar, tem pessoas que gostam mais de ir para a igreja. Então é cada um na frequência do ambiente que lhe traz prazer, que lhe traz paz. Aí então você foi num ambiente que não trouxe paz, mas você teve a possibilidade de controlar o ambiente e ter falado não e ter feito uma coisa que você gosta, mas você foi para um ambiente que você não gosta. Você mesmo trouxe o problema para a sua vida, porque a sua vida está no seu controle, está no seu domínio. Então você acabou indo para um lugar e esse lugar não colaborou para a sua felicidade, não colaborou para o seu bem-estar. Então, problemas é nós mesmos que trazemos para a nossa vida. Se você ficar parado e não fazer nada, pode ter certeza que não vai vir problema. Agora, quando você está fazendo alguma coisa, vai vir problema, mas tem variação. Faz de conta que você está em um sonho, numa busca. Você vai ter o problema de buscar aquele sonho que te faz feliz. Agora você tem um problema por causa de um vício, tem um problema por causa de você não parar de fazer alguma coisa, é você mesmo que trouxe esse problema para a sua rotina. Então o problema simplesmente é nós que criamos. Faça o experimento, tente não reagir, tente não fazer nada. Então faz de conta que você está numa situação e você não faz nada. Percebe numa briga, um fechou o outro no trânsito. Aí esse aqui fica xingando esse aqui. Aí depois esse aqui vai ficar estressado, ele vai começar a xingar. Tchá. Então, você errou de entrar na frente dele, ok? Aí esse cara ficou bravo porque você fechou ele, aí ele começa a xingar. Aí você começa a xingar ele, mas o problema foi você que criou. Aí um começa a xingar o outro, aí pode virar uma briga, pode virar uma coisa perigosa, alguém pode pegar uma arma, alguém pode morrer. Mas então, se você fechou ele começa a reclamar, você fala, nossa, perdão, desculpa, eu estava distraído. A pessoa pode até abaixar a guarda e cada um pro seu lado. Ou se você estiver prestando atenção na hora de dirigir, você não vai ter fechado a outra pessoa, você vai andar. Se você vai virar, você vai dar a seta, ele vai frear um pouco, você vai entrar e vai passar. Então você vê que o problema é nós que criamos, quando nós ultrapassamos a pessoa e fechamos ela, que vai fazer que outra pessoa fique brava com a gente. Então nós traz esse sobrecargo sobre nossas vidas. Então precisa ser vigilante os problemas que nós mesmos trazemos para nossas vidas, conflitos que nós mesmos traz para nossa vida. Se nós ficar quieto, de boca fechada, os conflitos não vão vir. Falam que até um tolo se torna sábio de boca fechada. Então é necessário que nós ficamos de boca fechada para que conflitos não venham sobre nossas vidas, conflitos não venham estar estabelecidos em nossas vidas, mas venham estabelecer uma ordenança, um convívio de paz, de leveza, ok? Então os conflitos, os problemas, é nós mesmos que trazemos para nossas vidas.
Isso é uma coisa bastante interessante. Os sábios falavam muito disso, que a gente mesmo trazia problema para nossas vidas. Então não é o outro, não é aquele. Se você estabelecer uma disciplina, um entendimento na sua vida, você vai ver que você vai ficando longe de problemas e sua vida começa a avançar. A partir do momento que você está enroscado no problema, você não consegue avançar, porque você está enroscado nesse problema. A partir do momento que nós evitamos problemas, a gente consegue avançar, porque a gente não está emaranhado em um problema, nós não está dileitando em dois pensamentos, nós está dileitando naquilo que é certo, naquilo que é correto. Automaticamente os problemas se afastam de você, porque você virou uma pessoa que não busca problema, mas uma pessoa de paz que se desvia do problema, pois o que fala, o tolo briga contra o tolo, o inteligente soluciona os problemas e o sábio desvia deles. Então o tolo cai no problema, fica ali. Já viu aquela pessoa que não vai para frente? O problema fica enroscado? Quer dizer que ela está enroscada com o problema. Ela fica dando muita atenção para o problema, em vez de fugir do problema, em vez de desviar do problema. Então ela fica ali enroscada naquele problema. Já a pessoa forte, a pessoa inteligente, ela tem o poder de solucionar o problema. Ela cria uma ideia para solucionar o problema. E a pessoa que é sábia, uma pessoa que é vivida, uma pessoa que tem experiência da vida, ela já desvia do problema. Ela fala, esse negócio é problema. E desvia e vai embora. Ela não fica nem perdendo tempo. As pessoas inteligentes têm aquele entendimento de tentar solucionar o problema, de trazer ideias. A pessoa sábia já pega e já desvia. Se você for sábio, você não vai nem querer solucionar o problema, nem vai querer mexer, porque geralmente quem está em problema é os tolos, e você vai lá dar uma ajuda para eles para solucionar os problemas. E a pessoa sábia tem um entendimento de desviar desses problemas. Então o tolo fica emaranhado nos problemas, o inteligente, ele soluciona o problema. O sábio, ele já desvia, já nem se preocupa com isso. Ele já pega, já desvia e vai embora do seu caminho. Então, você decida o que você quer ser. O tolo, o inteligente que soluciona o problema, ou o sábio que já desvia já. Orgulho e vergonha. Sentimentos de vergonha não são apenas pessoais. Nós também podemos ter sentimentos de vergonha de nossa nação, de nossa família, ou até mesmo por estar apenas perto de algum acontecimento. Então, vergonha também é transferido através da nação. Então, a nossa nação, o Brasil é um país que tem bastante crime, bastante homicídio, bastante roubo. Então fica uma má fama sobre o brasileiro. Então faz de conta que eu fui para o exterior, para os Estados Unidos, e eles falam, nossa, a fama aqui no Brasil é que todo brasileiro é contendeiro, é ladrão, é assaltante. Então a fama do nosso país faz que nós traga uma vergonha para o ambiente que nós vemos. Mas na verdade, se você não pratica essas coisas, a vergonha é da maioria de uma pessoas que praticam essas coisas, mas a vergonha não é sua. A vergonha é da nação que pratica, a maioria das pessoas que praticam isso. Então temos que saber separar o que é vergonha da nação, o que você está inserida, mas você não pratica. Então temos que saber dividir isso. Não podemos andar envergonhado por uma coisa que a gente nem pratica. Eu tenho vergonha de ser brasileiro e estar aqui nos Estados Unidos. Mas você pratica as coisas que acontecem aqui. Se você não pratica, você não deve se sentir envergonhado. As pessoas vão julgar falando que você é brasileiro. Será que isso daí não é ladrão? Será que isso daí não é não sei o quê? Mas você não vai se deixar abater, porque você não faz as práticas das coisas que elas estão falando. Então, por isso a importância de você saber quem você é. Se você não saber quem você é, as pessoas vão falar o que você é. Mas se você souber quem você é, você vai falar para as pessoas, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas se você não souber, as pessoas vão falar, você é isso, você é aquilo. Então é necessário sim que você saiba quem você é, para as pessoas não ficar falando o que elas acham que você é, porque o que elas acham é segundo a percepção e o entendimento dela.
Então é necessário divisórias dessas questões. Não podemos se envergonhar por estar inserido em uma nação. Não podemos se envergonhar se nossos familiares faz de conta que seu pai bebe muito e você sente vergonha por ele. Você não deve sentir vergonha de si próprio. Quem comete esse erro de beber muito é ele. Eu tenho vergonha que minha mãe fala muito e fala coisas que não deve. Você não deve ter vergonha disso. Quem deve ter vergonha é sua mãe que pratica isso. Se você não faz essa prática, você não deve sentir vergonha. Mas essa vergonha da nação, essa vergonha dos familiares é transferido para a gente, como se porque nós está no meio deles, nós praticamos as mesmas coisas que eles, mas nem sempre, se nós está inserido em uma nação, nós praticamos o que a nação pratica. Nem sempre que nós está dentro de um convívio familiar, nós praticamos o que aquela família pratica, embora sejam bem próximos de nós, se nós vivemos numa cidade, se nós vivemos num país, de uma nação, ou dentro de uma família, isso esteja bem relacionado a nós, talvez a gente não precisa sentir vergonha, porque nós não somos aquilo, não praticamos, porque a gente desenvolveu a nossa própria consciência de si próprio e nós não precisamos sentir vergonha do que o outro faz. Então, um comportamento que o país faz aqui no Brasil não transfere para mim que sou brasileiro. Eu participo desse país, mas eu desenvolvo a mim mesmo para me tornar um ser humano melhor. Uma coisa que acontece aqui na minha família não vai ser transferido para mim, porque eu estou desenvolvendo a mim mesmo para se tornar um ser humano melhor. O orgulho e a vergonha são formas motoras fundamentais que moldam nossos comportamentos de uma forma profunda e intensa. Então, às vezes, isso aqui está tão enraizado, porque a gente está tão enraizado na profundidade do nosso país, de nossa nação, na profundidade de nossa cultura, que nós acabamos sentindo vergonha se há uma coisa que não é uma coisa que não colabora para um senso melhor. Então acabamos sentindo vergonha de fazer parte de uma nação, fazendo vergonha de fazer parte de uma família por comportamentos inadequados que acontecem aqui. Mas isso não está relacionado a você. Você está subdividido porque somos seres individuais. Embora nós estamos numa nação, nós está cercado por essa cultura. Mas não quer dizer que nós concordemos com essa cultura. Então você nasce em um país, você nasce numa cidade, você nasce numa certa cultura. O índio nasce numa cultura. Quem nasce lá no Alasca nasce dentro de uma cultura. Quem nasce em Nova York nasce dentro de uma cultura. Quem nasce no Rio de Janeiro nasce dentro de uma cultura. Mas não quer dizer que nós concordemos com essa cultura que está naquele local. E nós não precisamos sentir vergonha. Por isso a importância do estudo, do conhecimento, da ciência, da sabedoria, para que nós não venha se denigrir, para que nós não venha ter concepções erradas de fraqueza, e sim de vitória, porque a gente somos seres individuais convivendo em uma sociedade. A vergonha é útil apenas quando nos leva a questionar nossas atitudes e crenças e nos faz procurar maneira de nós tornarmos pessoas melhores, como, por exemplo, através do desenvolvimento e da qualidade pessoal que nos faltam. A vergonha poderá nos guiar a desenvolver maior sensibilidade para com o sentimento dos outros. Caso isto nos falte, ou fazer com que sejamos mais ousados para que possamos materializar nossas ideias. Então, a vergonha, ela tem que ser útil. Se nós estamos sentindo vergonha de alguma coisa que nós fizemos, ela tem que ser útil para mudar a nossa concepção lá na frente, mudar o nosso comportamento, mudar a nossa ideia de pensamento e potencializar para uma coisa que traga uma sensibilidade maior de nossas questões diárias, questões da rotina, que fazem a gente sentir bem-estar nas nossas comunicações, nas nossas percepções, nas nossas rotinas diárias.
de maneira que seja construtiva, não de uma maneira que seja destrutiva. Então essa vergonha, em vez de ser aquela destrutiva que você transfere para outra pessoa, ou tem conversa tóxica por causa da vergonha de você não querer se expressar, que ela seja de forma construtiva. Pessoas que se desenvolvem, pessoas que têm sucesso, ela conseguiu pôr isso para fora e transformou isso numa coisa construtiva para evoluir. Sempre que a pessoa de sucesso, sempre ela tem uma história legal para contar, uma história de superação, uma história que ela via que era o fim, e esse fim se tornou o começo para algo novo. Então ela não se deixou se abater pela vergonha, mas ela renovou a sua linha de raciocínio para uma coisa construtiva, a qual fez ela prosperar muito. Então é necessário que a vergonha não seja o fim da sua vida, mas seja um começo para uma nova mudança. Isso vai ser de grande utilidade para você. E nós não queremos ficar vinculados a sentimentos passados, porque é passado, que não estão nos levando a atitude construtiva ou ação útil. Possamos moldar, em vez de apenas ficar à mercê deles. Então podemos moldar esses sentimentos de vergonhas, em vez de ficar à mercê dele, ficar à mercê da situação, ficar indo para lá e para cá. Podemos moldá-lo ele, se não está do nosso agrado, em vez de fazer que isso se torne um vício, em vez de fazer que essa vergonha se torne uma compulsão, moldar esse sentimento ruim para que nós sejamos seres humanos melhores e não ficar à mercê deles. Então a pessoa que não trabalha alguma coisa dentro de si, ela fica à mercê da situação. Vamos supor, eu morei de aluguel, então eu fico à mercê da pessoa que está alugando de quem eu estou alugando a casa. Então eu morei de aluguel, eu estou à mercê da pessoa de estar pagando diariamente, de a hora que eu devolver o imóvel, eu pintar ele, eu devolver das condições que eu achei. Se eu quebrei alguma coisa, eu vou restituir. Então eu estou à mercê dele, sobre as regras dele. A partir do momento agora eu tenho a minha própria casa e eu coloco as regras na minha própria casa. Lógico que eu vou colocar a regra que não decline na minha casa. Então eu vou estar lavando louça, eu vou estar fazendo as coisas, eu vou estar pintando ela. Se precisar colocar um fio, eu vou pôr o fio. Hoje eu tenho a minha própria casa. Então hoje eu não estou à mercê de pagar aluguel, eu estou à mercê de pagar as taxas da casa. Mas essa casa, esse imóvel é meu, é próprio meu. Então eu não estou mais à mercê da situação do aluguel, de estar ali na correria. Agora eu já estou numa situação de estar comprando o meu imóvel, apesar das diversidades, mas esse é o meu imóvel. Então a gente não pode ficar à mercê. A pessoa que não vai correr atrás de resolver os seus problemas, ela vai ficar à mercê das situações. Problemas que não podem ser resolvidos, você não dá atenção, porque ele não pode ser resolvido. E se o problema pode ser resolvido, não se preocupe, porque ele pode ser resolvido e pouco a pouco você vai mudar. Então, se ele pode ser resolvido, aí que você não deve se preocupar, que você uma hora vai resolver. E se ele não pode... E se ele pode ser desenvolvido, uma hora você desenvolve ele. Eu vou fechar o vídeo e já vou continuar ele.